Boa tarde a todos, eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido a todos que aqueles que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois a gente já está iniciando o nosso plantão de oração. E também hoje, como a última quinta-feira, quem quiser também colocar uma garrafinha de água para a higienização no lar, que fique à vontade. E eu peço também a todos que elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, e ao mentor do nosso trabalho plantão de oração, para que ele nos auxilie e autorize em mais essa tarefa na seara do Mestre. Que assim seja, Senhor. E como vocês sabem, a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, e psicografado por Chico. E hoje a nossa lição é a lição de número 122. Então vamos ver o que essa lição nos ensina. Então diz assim: convite ao estudo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Pedro, isso também está escrito na segunda carta ao Pedro, no capítulo 1, versículo 5. E continua assim: milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus. Mas, porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotados ao culto supremo, ao culto do Supremo Senhor, entretanto, alçavam fogueiras e poste de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamados a desenvolver entre os homens. No entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam a obediência a Deus no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos, a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade para que a nossa fé não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor, todavia será justo aprender como todos devemos ser bons, contudo é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida. Porquanto confiar, realizando o melhor e auxiliar na extensão do eterno bem, realmente demanda discernir. Olha que lição maravilhosa, né? E cai bem esse título, convite ao estudo, né? Isso também está na carta de Pedro, né, que ele falou, que a gente tem que entender a fé e a virtude, né? Como ele falou aqui, vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência e acrescentai à vossa fé a virtude, né? E a virtude a gente tem que colocar a ciência, né? Como explica a doutrina espírita, que
tem o tripé lá na filosofia, na ciência e na religião. Então, um se complementa com o outro, não é? Então, aqui a lição está bem clara e está falando, né, que milhões de criaturas, que a gente também sabe a história da humanidade na questão religiosa, como que foi, né? No início, estava todo mundo confiante, mas nem todo mundo tinha acesso à leitura, ao saber. Então, ouvia dos outros e muitos, né, começou a entender sobre, né, essa devoção ao Supremo Senhor, que nem ele fala aqui. Mas aí depois, com o tempo, eles viram que essas coisas foram mudando, o povo, né, não soube entender direitinho como que era essa fé raciocinada, né? E eles não tinham a fé raciocinada naquela época, a fé era mais cega, né? E iam mais, né, pelo outro, porque muitos não tinham o letramento, não sabiam ler, não sabiam escrever, né? Eram poucos que, mesmo sem saber ler, mesmo sem saber escrever, tinham aquele dom da bondade, né, da benevolência, da caridade, né? E ele fala aqui, né, que no começo, sim, todo mundo começou a, né, se dizer um devotado ao culto do Supremo Senhor, né? Mas aí, conforme foram, né, passando os tempos, muitos começaram a perseguir, né, como a gente sabe da Inquisição, aí, que perseguia os cristãos, principalmente aqueles que tinham a sensibilidade da mediunidade, que na época não tinham muito conhecimento, né? Então eles chamavam de feiticeiro, de bruxaria, de um monte de coisas. Então o que ele fazia? Perseguia essas pessoas e exterminava mesmo, não é? E ainda dizia que era a pretexto da submissão da providência divina. Então, aí aqui, né, como a doutrina veio nos esclarecer, e ela deixa bem claro o convite ao estudo, para que você vá, né, como Kardec diz, né, tudo que eu falo, tudo que o Espírito fala, você pode confessar e vai atrás para procurar, para ver se realmente, né, está condizendo, está direitinho, não é? Não é que nem antigamente que você não podia contestar nada, você tinha que aceitar tudo, não é? Sem reclamar, sem nada. Hoje a doutrina já deixa bem clara, é a fé raciocinada. A fé raciocinada significa o quê? Eu sei porque eu entendi, eu aceito porque eu entendi. Não é porque fulano falou que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que eu vou, né, que nem antigamente tinha muito, Deus vai te castigar, você vai para o inferno, você vai para... E hoje a gente sabe, com o esclarecimento da doutrina espírita, que não é nada disso. Deus nos deu livre-arbítrio para todo mundo. E Ele colocou em todo mundo a semente do amor, para que a gente pudesse fazer florir. E não há nada desse castigo que vai para o céu, que vai para o inferno. Não tem nada disso. A doutrina deixa bem clara que esses estados assim demoníacos, que na época eles amedrontavam o povo, era mais para poder dominar. Porque hoje a gente entende, a doutrina deixa bem clara que essa questão de céu e inferno é estado de espírito. Quando você está bem, você está no céu. Quando você não está bem, você pode dizer que está no inferno. E nem precisa morrer por causa disso. Não é? Basta que você pare para analisar, para raciocinar e entender que Jesus veio aqui nos ensinar o amor. E ele disse que a gente pode resolver tudo com amor. Então vamos, né, dar essa trégua e vamos entender esse amor que ele veio falar, que não é o amor que a maioria conhece, o amor de posse, não, é o amor fraterno, é o amor sublime que vai te auxiliar na sua evolução. E aqui, na lição, ele está fazendo esse convite para que você possa alicerçar a sua fé, né, na bondade e estudar, né, para não virar um fanático, não ir pela cabeça do outro, não é? Porque isso não basta. Não é? Então, a gente tem que ter a nossa fé, como ele fala aqui, é forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Então, vai estudar. É um convite para que você possa estudar. Né? Vai estudar a Bíblia, assim, ver os pontos que lá na Bíblia está dando aquela dúvida, né? Dá duplo sentido. Então, vai atrás, vai procurar saber como que é. E por isso que eu gosto da doutrina espírita, porque ela é esclarecedora. Até mesmo quando nas palestras minhas eu falo para que estude o Evangelho segundo o Espiritismo, porque aqui está contido os 4 evangelistas.
e está explicado de uma forma que qualquer um entenda. Não precisa ser um catedrático, né, para poder entender, todos entendem, ao passo que a Bíblia deixa muitos pontos assim duvidosos. Mas não que a Bíblia está errada, não, a Bíblia também é interessante e ela é a nossa base também. Mas a gente tem que, como falou aqui, ó, é forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Então, como Kardec diz, né, nos seus livros, tá? Para que a gente vá, né, não acredite em tudo que vem assim para você dos espíritos. Passe pelo crivo da razão, vai entender, vai analisar, vai estudar, e aí sim você dá a sua palavra final. Eu acredito porque eu entendi. Então é assim, 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 né? E como ele termina aqui na lição, né? Que a razão, né? Pela qual a gente impõe o estudo, né? A todos os lances de vida. Então não importa se você tem 7 anos, se você tem 99, se você consegue ainda estudar, estude, porque o esclarecimento ele é a base de tudo. E uma pessoa esclarecida, ela não vai se deixar se levar por um raciocínio inadequado de outra pessoa. Ou seja, né, como a gente costuma falar, ela não vai ser uma Maria, vai com as outras. Ela vai entender e vai raciocinar. Então, estude. Né? Não é porque você assistiu uma palestra daquela pessoa que é assim, é assado, que, né, tem vários títulos, né, mas se surgiu alguma coisa assim que você não, vai atrás, estude, vai ver. Né, e você pode sim contestar, como na doutrina espírita, nos livros da codificação, Kardec ele deixa bem claro, passe pelo crivo da razão. Não é tudo que você recebe dos espíritos que você vai abaixar a cabeça e, não, vamos passar pelo crivo da razão. Vamos estudar, vamos entender o que está falando, né? Então, o estudo ele é gratificante em todas as épocas. E não é só o estudo religioso, é o estudo intelectual também, para que você possa, né, ter amplitude para poder discernir as coisas, para você poder entender as coisas. Então, essa lição ela faz convidando ao estudo. Então, ela falou como que foi no início, né, principalmente nos termos religiosos da fé aqui, e depois o povo começou a oprimir, né, em nome da providência divina, e ele pede para que a gente estude, né, porque todos nós temos oportunidade, todos nós temos o raciocínio, todos nós temos a semente da inteligência dentro de nós para que a gente possa fazer florir, para que a gente possa entender e saber discernir realmente, né, como ele fala aqui no final. Né? Eis a razão pelo qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida, né? Porquanto confiar realizando o melhor e auxiliar na extensão do externo bem. A gente vai poder sim, porque você tem conhecimento, você tem discernimento, né? Então você vai realmente entender e discernir tudo. Então é isso que eu entendi da lição. Então agora vamos à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade,
que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então pedindo à equipe de fluidificação que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito, e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. E hoje, em especial, pedimos também para que coloque o lenitivo nessas garrafinhas para a higienização no lar, limpando tudo na nossa casa, tirando toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo e levando para as colônias de tratamento para que a gente possa ver a nossa casa limpa em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, né? E também para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E pedimos também para o seu Duarte e o seu Antônio, que não estão bem de saúde, e para todos aqueles que estão necessitados nos seus leitos de dores, seja em casa, no hospital, onde quer que esteja. Pedimos também para o caderno dos desencarnados, né, para que a espiritualidade receba todos com muito amor e carinho, para que tenhamos despertar tranquilo, né, e sereno. Pedimos também para a higienização no lar de todos os tratamentos dos nossos assistidos. Pedimos também para o caderno dos dependentes químicos e para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. E também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos, que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no nosso lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para que possam encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente termina mais um plantão de oração, agradecendo a todos e aqueles que virão mais tarde também, e já deixamos o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos para mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. Então, que todos tenham um bom final de semana e fiquem todos com Deus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.